Entrevista do dia. Entrevista do dia. 11h15, professora Heloísa Portugal, bom dia. Bom dia, Nelson, tudo bem? Tudo bem, é um prazer mais uma vez tê-la conosco aqui no nosso programa, início de ano, né? Já se foi um mês, né? Um mês e meio praticamente, e Rede JFM, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, reiniciando a parceria para a veiculação, né, do podcast Pode Falar Direito. E eu gostaria que a senhora falasse com qual tema, né? O tema eu já destaquei aqui, mas só explicasse o tema que nós vamos estrear na próxima segunda-feira, o retorno do podcast produzido aí pelo curso de Direito da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, sobre a vossa coordenação. Isso, Feitosa. Veja, nós começamos já com assuntos polêmicos, não é, Nelson? É verdade. Como você disse, no dia do amor, de São Valentine, começamos com a discussão que rende já há algum tempo sobre o contrato de namoro, o poliamor, né, com a nossa entrevistada, a doutora Juliana Alfaia, que estará no nosso episódio de lançamento, com informações preciosas, né? Quando nós estamos falando de relacionamentos, né, e as novidades que temos, relacionamentos com com dois, será que no Brasil existe isso, né? Será que a gente pode ter aí, né, várias pessoas no relacionamento? Depende de duas coisas, né? Primeiro, eu acredito que depende do tamanho do cartão de crédito do sujeito, né? Que alguém tem que bancar essa conta, né? Primeiro tem que ter aí a estrutura para bancar uma situação dessa, né? E depois entra um fator emocional, e até eu quero aí pedir, se alguns amigos ouvintes estiverem nos ouvindo e quiserem mandar alguma mensagem de texto, apesar que eu estou usando o telefone aqui, mas mandar alguma mensagem que depois eu posso encaminhar para a senhora para uma discussão. Heloísa... sim, mesmo porque, Nelson, a gente pode criar mais episódios, né, decorrente da participação dos ouvintes. É importante que vocês participem conosco, peçam, façam perguntas. É um tema tão gostoso, tão empolgante, né? É verdade. Que podem gerar outros questionamentos e outras dúvidas. É importante a participação de vocês. Professora, esse termo poliamor, poliamor, tá certo? Poliamor, né? Poliamor. Alguns falam mais aberto, conforme o sotaque, né? Mas o poliamorismo, o poliamor. Tá certo. A Rede Globo de televisão, ela tem dado um destaque muito grande na questão do relacionamento homoafetivo, né? Vamos colocar assim, me falta as palavras, mas, enfim, a situação, quando termina o amor, entra o desabor, né? É aí que a pessoa vai precisar saber em que termos era esta união. E pelo que está aqui na chamada do nosso primeiro episódio do ano, na Rede JFM, aí em parceria com toda a sua equipe, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, é o contrato de namoro e poliamor. Eu gostaria que a senhora falasse primeiro do contrato de namoro. É necessário sempre fazer um contrato de namoro ou não? Então, um contrato de namoro, ele surge aí em razão da pandemia, né, Nelson? Certo. Vou dar só uma pílula, que a professora Juliana vai explicar mais no nosso episódio, mas só para a gente poder ter um gostinho. Tá? Durante a pandemia, muitos casais foram morar juntos. Né? Então, nós tivemos situações de pessoas durante um longo período morando juntos. E isso seria uma união estável ou não? Né? E as pessoas ficaram um pouco preocupadas. E depois? Eu só estou namorando, né? Depois vou ter que pagar pensão alimentícia, né? Se nós nos separarmos, acabar a pandemia. Então, o contrato de namoro, Nelson, ele surge nesse contexto.
né, para poder que as pessoas que acabaram morando juntos em razão do contexto pandêmico tenham uma certa proteção para dizer, olha, é só um namoro. Certo. Né? Agora, os namoros, de maneira geral, agora, depois do contexto pandêmico, não precisa necessariamente de contrato de namoro. Mas a moda parece que está pegando, viu, Nelson? Parece que nós estamos aí com algumas pessoas querendo dizer, olha, eu não quero casar com você não, é só um namoro. Então, essa é a ideia do contrato de namoro que a professora Juliana vai falar mais no nosso episódio de semana que vem. Eu brinquei com um amigo meu, um conhecido até da área da comunicação. Ele tem uma família bem constituída, já tem seus filhos com mais de 20 anos. E eu dei um conselho para ele. Eu falei assim, olha, é melhor você casar, você viver do jeito que você tá, é que nem você manter um funcionário na sua empresa sem registro. Quando ele sai, ele pode pedir o que ele quiser. É mais ou menos isso ou não? Olha, ultimamente está sendo mais barato casar, hein, Nelson? Você traz a empregada, você traz o empregado, você traz o provedor, a provedora e divide as despesas. Tem coisas boas no meio, lá no meio, se separar cada um pro seu lado, a discussão é menor, né? Tá certo. Se você faz o casamento, o regime de separação de bens, o Brasil já tem aceitado aí o pacto nupcial, com condições, etc. Então, acaba sendo melhor. Certo. Porque se você está numa relação afetiva, comungando espaços, amigos, uma vivência em comum, você acaba constituindo uma união estável. Certo. E aí, a consequência pode ser caro, né? Tá certo. Ou seja, o caro é ter que pagar uma pensão depois que separar E hoje a pensão, ela não é devida pura e simplesmente pela parte masculina, vamos colocar assim, né? Hoje a mulher também tem o dever de pagar a pensão ou não, doutora? Sim, qualquer um dos cônjuges. Como você disse há pouco, independente, né, da sexualidade, do gênero. Certo. Então nós temos relações de pessoas das mais variadas configurações. Certo. Então, a pensão, ela é uma forma de garantir a outra parte que está saindo da relação mais vulnerável, né, por assim dizer, aquele que tem uma perda econômica ao sair da relação, é para isso que serve a pensão, para manter o nível econômico, para manter o nível de vida que aquela pessoa tinha durante a relação. Então, pode ser a mulher, pode ser o homem, né? Qualquer uma das pessoas envolvidas. E aqui, se eu digo homem e mulher, né, estamos envolvendo todas as pessoas LGBTQIA+, né, que podem sair da relação de uma forma com menor condições econômicas. Essa pessoa pode pedir pensão. Independente de ter filhos ou não, ou é obrigatoriedade, um requisito para pedir a pensão, ter um filho em comum? Independente de ter filho, Nelson, porque existe a pensão para a pessoa, né, vamos colocar assim, a pessoa que está se separando, o ex-cônjuge, vou colocar entre aspas, né, aqui, e a pensão para o filho. Existem os dois tipos de pensão. A pensão alimentícia para o menor, né, para os filhos da relação, e a pensão para o ex-cônjuge. Doutora, nós falamos até em tom de brincadeira, né? Da questão de um relacionamento com mais de duas pessoas, tá? E a gente vê que muitas das vezes não é muito bem aceito, ou é aceito ou não, mas em verdade é que existe, né? Tem até alguns mais liberais que já deram entrevista, já se apresentaram, tem o BBB da vida aí, que mostra uma realidade assim muito aberta, né, pro meu gosto, mostra um relacionamento muito aberto, né? E eu pergunto para a senhora, hoje, tá, dentro de toda essa legislação brasileira, já tem alguma norma
que regulamenta o relacionamento a 3 ou não? Ou a mais de 2? Então, no Brasil, né, o poliamor no Brasil, a rigor, legalmente, vamos colocar assim, né, não existe. Certo. A palavra poliamor, ela vem do grego, e que significa muitos amores. Certo. Ou seja, um modelo não monogâmico. Certo. Onde, né, as pessoas que estão no relacionamento podem amar mais de uma pessoa e todos sabem disso. Certo. E veja, nós não estamos falando aqui, Nelson, de situações exclusivamente sexuais. Certo. Não? Nós estamos falando de relacionamento. Então, os formatos sexuais que as pessoas, as práticas sexuais que as pessoas querem fazer é uma coisa. Né? Se quer fazer com 1, 2, 3, 4, é cada um, né? Certo. A escolha de cada um. O poliamor é um relacionamento. Quando você ama mais de uma pessoa. Certo. Né? Simultaneamente e com conhecimento de todos envolvidos. Certo. Isso é uma prática em certas regiões do Brasil. Nós temos conhecimento que em algumas regiões do Brasil existe o conhecimento, vou colocar, do casal, e de que muitas vezes o homem tem outras mulheres e a mulher aceita, conhece, etc. Tá. Então, costumazmente, isso existe no Brasil. Tinha até um filme, né? Dona Flor e seus 2 maridos, né? Mas a Dona Flor, um era espírito, né? Mas tem um outro filme, o Eu com Eles, que mostra bem essa relação do Nordeste. Não sei se você já ouviu esse filme. Não. É muito legal esse filme. E ele mostra bem essa relação, né? Tá certo. Do costume do Nordeste. Doutora... Juridicamente, não tem, né? Tá. Doutora... Juridicamente... Eu vou chamar o nosso comercial. Eu vou chamar o nosso comerciais. Em 2 minutos, cravado, a gente volta continuando esse bate-papo gostoso, que é um papo apetitoso para a hora do almoço. Espera só um pouquinho, é um instante só. Tá certo, né? Obrigado. Estamos apresentando Jornal Ronda do MS. Jornal Ronda do MS. Com a apresentação de Nelson Feitosa. JFM. Voltamos a apresentar Jornal Ronda do MS. Ronda do MS. Com Nelson Feitosa. Nelson Feitosa. E hoje em especial, conversando com a doutora, a professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, doutora Heloísa Portugal, falando sobre um tema bastante importante. E eu estava olhando aqui, aproveitando esse intervalo comercial, e eu recebi aqui lá de Coronel Sapucaia uma senhora, ela pedindo para não se identificar. Ela disse que ela é casada há mais de 20 anos com um cidadão, e ela descobriu que o marido dela tem uma outra família no Paraguai. E ela fala que a maioria das coisas que ele tem, tá, está no Paraguai, está registrado, está no país Paraguai. Professora Heloísa, 20 anos casada com um cidadão, descobre que o mesmo tem outra família num outro país. E aí, pelo que eu entendi aqui, é que ela quer saber o que ela faz e ela quer saber se ela tem direito a alguma coisa. Eu, pelo menos, imagino que foi isso a pergunta dela. O que a senhora fala? Olha, Nelson, esse caso não é poliamor. Porque a característica, vamos dizer, do poliamor, lembrando, gente, poliamor no Brasil, juridicamente, não existe. Nós estamos falando de adultério. Né? Nesse caso dessa senhora, porque a característica do poliamor é todos saberem. Todos saberem. Né? E ninguém fica bravo. E ninguém fica bravo, né? Porque foi com consentimento. Eu lembrei daquela... No caso dessa senhora...
Eu lembrei daquela música do Mamonas Assassina. É verdade. Eu lembrei daquela... Olha, meu Deus do céu, o que aconteceu? Pois é. Mas diga, assim, para essa senhora, o caso dela é um caso bastante típico no Brasil, né? É adultério. Em cidades fronteiriças, é adultério. Então, ela tem direito à partilha de bens, ela tem direito a... Depende do regime, obviamente, né, do casamento dela, que é regime parcial, universal, mas ela tem direito sim, né? Procura um advogado, minhas senhoras, né? Se a senhora decidir se separar, porque a senhora tem os direitos da senhora sim. No caso que eu entendi, ela é casada há 20 anos, e ela falou sempre, eu tenho meu marido, e o meu marido tem lá. Pelo que eu entendi, ela concorda com a situação, né? Então, se ela concordar a partir de agora, aí eles vão ter que conversar, né? Então vamos ter que ver como é que vai fazer, porque no Brasil existe o casamento monogâmico, a união monogâmica, né? Seja ela qual for. Para você ter outro relacionamento, você tem que sair do relacionamento que você está. Certo. Essa é a legislação que nós temos hoje no Brasil. Nesse caso aqui também entra uma situação internacional, né? Que tem que fazer todo um trâmite. Não fica só na esfera judicial brasileira, né? Ela entra também, extrapola nossas fronteiras, né, doutora? Sim, mas no caso do Paraguai, como nós estamos dentro do Mercosul, existem acordos. Existem situações que vão bem mais rápidas, existem acordos entre o judiciário brasileiro, o judiciário paraguaio, em que esse processo ele acaba tramitando bastante rápido e ela não precisa ir no Paraguai. Tá certo. O processo é todo aqui no Brasil. Doutora, eu quero fazer uma pergunta pessoal para a senhora, né? Como que surgiu a ideia da senhora como professora criar um podcast para, de uma forma até, vamos colocar, pedagógica, ensinar ou informar os direitos aos cidadãos brasileiros e brasileiras aqui do Mato Grosso do Sul em especial? Olha, Nelson, eu e a professora Larissa Mascaro, que nós estamos juntas na coordenação desse projeto, a nossa grande preocupação na docência é que o direito saia dos muros da faculdade. Certo. Né? A gente tem aquela sensação que o mundo jurídico não é só uma sensação, né? O mundo jurídico está muito distante, até pelo seu vocabulário, a forma como os profissionais do direito falam, está muito distante da sociedade. Certo. Né? E uma das regras básicas, a gente aprende no primeiro ano da faculdade, é que ninguém pode, né, se excusar, deixar de cumprir a lei por não conhecê-la. Certo. É uma das primeiras regras que a gente aprende. Certo. Só que a linguagem por si só já afasta o conhecimento das pessoas, né? Entendi. Existem linguagens jurídicas que são muito difíceis, né, de a população, de maneira geral, entender. Né? Então nós pensamos nisso, que seria legal a gente ter uma forma, e foi no início da pandemia, a gente pensando em como, né, comunicar com as pessoas, aí nós pensamos nesse podcast. Né? E que todos podem falar. Aí o nome pode falar. Pode falar. Não, e é interessante, eu confesso para a senhora, sem nenhum preconceito, assim, sem nenhuma vergonha, eu parei de cursar o curso de Direito acho que no terceiro semestre, porque eu não conseguia pronunciar as palavras, né? A fumaça do bom direito. Sim. Fala aí, como que é? Eu não sei nem falar. Fumus boniuris. Aí, ó, eu não consigo. Fumus boniuris. Aí, já pensou eu no tribunal? Excelência, aqui tem a fumaça do bom direito. Aí eu tive que desistir, né? Eu, com a minha língua presa, eu não conseguiria dizer. E eu estou falando um caso aqui que me lembra aquele tempo em que os médicos receitava a receita escrito com a própria mão, né? Manuscrito, né? E você não entendia. E você não entendia nada. A gente brinca que, enquanto advogado, né, os profissionais do direito,
têm uma disciplina própria para aprender a falar difícil, Isso. os médicos têm uma disciplina própria para aprender a escrever difícil, né? Isso. E, na verdade, o cliente de um e de outro, né, tem que estar entendendo o que está se passando, né? Exatamente. Tá certo. Exatamente. Doutora, eu quero agradecer a parceria, eu quero agradecer e parabenizá-la, toda a sua equipe, por essa iniciativa que é louvável e é necessária, situações iguais a esta, né? Porque que leva a informação para a comunidade, leva a informação através aqui do rádio, né? Principalmente, através da internet, que hoje é um canal democrático. E eu só tenho a agradecer e convidar a todos para segunda-feira, todas as segundas-feiras, das 11h40 às 11h55, ouvir o podcast Pode Falar Direito. Os microfones à sua disposição, doutora. Obrigada, Nelson, e a todos vocês. E lembrando bem isso, esse podcast, ele é feito para você, né, que está nos ouvindo, que tem dúvidas. Então, você não tenha vergonha de perguntar, mande para o Nelson as perguntas, enche a rádio de perguntas, e o Nelson manda para a gente faz um episódio para responder vocês, e, né, pode falar, né, Nelson? Pode falar. Agradeço aqui uma perguntinha que nós estamos preparando para um próximo episódio, que é o adultério não é crime, mas ele custa caro. Né? Será que a gente tem multa aí pelo adultério, né? Multa? A gente já está preparando esse também. Multa? Oxi! Saiu vou falar aqui para você, ó, só para você, Nelson. Saiu uma decisão recentíssima, agora em 2023, ó, 30 de janeiro de 2023. A Justiça autoriza pacto pré-nupcial com multa de 180 mil em caso de infidelidade. Meu Deus do céu. Vamos dormir com um barulho desse, Nelson? Fica para o próximo. Um abraço para a senhora, um abraço, felicidade, doutora. Um abraço. Felicidade, Nelson. Obrigada a todos. Obrigado. Meus amigos, olha, que coração que essa mulher tem, né? Professora Heloísa Portugal, muito obrigado pela disposição, muito obrigado por essa preocupação com seu semelhante, muito obrigado por despender desse tempo, né? Para produzir este conteúdo que engrandece não só a programação da Rede JFM, mas a programação dos internautas que buscam, né? Aí seus canais, aonde é divulgado o podcast Pode Falar Direito. Isso é muito importante. Um abraço, felicidades a todos que nos ouvem nesse momento. E o convite, né? Segunda-feira, 11h40, todo mundo convidado. 11h40 agora também, né? 11h40, na segunda-feira, 11h40, o primeiro episódio do ano do Pode Falar Direito, uma parceria da JFM com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Você está ouvindo Jornal Ronda do MS, com a apresentação de Nelson Feitosa. Nelson